Então vamos lá, processo 7.2, capítulo 7 do PMBOK, sexta edição, processo número 2, estimar os custos. Vamos conhecer o processo. Legal esse processo, hein? Vamos só conceituar algumas partes teóricas aqui, ó. Olha só, estimar os custos é o processo pelo qual se desenvolve uma estimativa dos custos, olha aqui, ó. Estimativa dos custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto, ou na verdade aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu preciso custear, saber quanto custa os recursos que vão executar as atividades. Quando ele fala trabalho aqui, ó, atividades, ok? Atividades. O principal benefício desse processo é que define os recursos monetários. Ou seja, eu preciso saber de grana para o projeto. Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto conforme necessário. Por exemplo, se eu tenho um modelo mais preditivo, olha, um modelo preditivo, onde o cliente já está me pedindo uma linha de base de custos, aonde o meu cliente quer fechar um contrato comigo, preço fixo. Em tese, quanto mais eu souber os custos necessários para concluir o projeto, melhor, ok? Até porque é um modelo preditivo, eu vou partir do princípio que o cliente sabe exatamente, ou sabe praticamente tudo o que ele precisa, e com base no que ele precisa, no que ele sabe o que ele quer, eu vou definir minha AP, meus pacotes de trabalho. Com base nos pacotes de trabalho, eu vou definir minhas atividades. Atividades é trabalho, né? Ó. E com base no meu trabalho, eu vou estimar os custos. Agora, se eu estou realmente num modelo ágil, modelo adaptativo, não tem como, né? Ao longo do projeto, eu vou estar fazendo o quê? A definição dos meus backlogs, a definição dos meus produtos, obviamente definindo as minhas sprints, e com as sprints definidas eu tenho o quê? As atividades. E aí fica mais fácil realmente eu estimar os custos dos recursos que vão executar as atividades do meu sprint. Aí é diferente. Ó, uma estimativa de custo é uma avaliação quantitativa de custos prováveis dos recursos necessários para completar o quê? As atividades. Trata-se de um prognóstico baseado nas informações conhecidas. Olha aqui, ó, outra coisa forte, ó, mais focada, mais fortemente aparece no preditivo. Ó, ó. Se o preditivo já sabe o que eu vou entregar, então eu já consigo fazer uma estimativa antecipada praticamente de tudo. Agora, se não sabe, eu só vou conseguir estimar meus recursos, meu dinheiro, meu investimento, só na hora que eu fechar meu sprint, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aí de uma abordagem ágil, né, adaptativa. Então eu só fico sabendo momentos antes do meu sprint, quais são as atividades, e só lá eu consigo, então, estimar os custos, ok? As estimativas dos custos incluem a identificação e a consideração das alternativas de custo. Ó, nós vamos ver isso aqui. Vale mais a pena, eu já comentei alguma coisa assim para tempo. Identificação e a consideração das alternativas de custo. Pessoal, eu vou construir uma piscina. Vale a pena eu pagar um peão para cavar buraco durante 10 dias para mim? Ou vale a pena eu contratar uma máquina que em um dia a máquina me cava o buraco? Eu fiz uma conta rápida, o peão ele vai me cobrar R$ 80 a diária. Então a previsão é de eu gastar R$ 800 para cavar o buraco. Enquanto a máquina vai me cobrar R$ 600 a diária e faz em um dia. Ó, análise de alternativa de custo. Vou trazer uma máquina que é meio mais barato. Ok? Ó, compensações de custos e riscos devem ser consideradas. Vale a pena eu trazer um peão que vai ficar 10 dias aqui, se o cara começa a me atrasar, ele não vem trabalhar. Olha só. Mesmo que às vezes o custo da máquina seja o mesmo do peão, será que não vale a pena eu trazer a máquina? Aí eu reduzo o meu custo com o peão aqui, reduzo o meu custo de atraso, reduzo o meu risco de atraso, desculpa. Outra coisa que muitas empresas fazem,
Não é melhor eu contratar uns profissionais terceirizados do que eu contratar alguém que possa me dar um processo trabalhista? Então, turma, são vários componentes que se avaliam na hora de estimar os custos, ok? Vários componentes. Ó, tal como fazer ou comprar, make or buy, nós vamos ver isso bastante em gerenciamento de aquisições. Alugar, compartilhar recursos. Compartilhar recursos, é mais fácil contratar um profissional de fora ou eu pego algum profissional interno aqui da minha empresa? Tudo isso é analisado para quê? Para você alcançar os custos mais otimizados para o projeto. Os custos geralmente expressos em unidades de alguma moeda, dólar, euro, ienes, real. No nosso caso, o plano de gerenciamento de custos aponta para ser em real, ok? Ainda que em alguns casos outras unidades de medida, como horas de pessoal, sejam usadas para facilitar as comparações através de eliminação dos efeitos das flutuações de moeda. Sim, às vezes a gente usa valor hora-homem, né? Um termo muito usado, hora-homem. Gastei tantas horas homens. Por quê? Porque flutua, é em dólar, ou é uma moeda com uma inflação muito estável, né? Uma atualização muito estável. Tudo isso seria apontado no plano de gerenciamento dos custos, ok? Deixa eu ver uma pergunta da Lu aqui. Se o custo também for maior, tem que analisar a antecipação da entrega do projeto. Também, Lu, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Aliás, temos até aquela questão lá de... às vezes, surge uma oportunidade de negócios para a empresa aonde ela precisa antecipar a conclusão do projeto porque ela vai participar de uma feira para expor o produto. Só que ela tem duas restrições, a restrição de custos e a restrição de tempo. Só que no caso, ela vai ter que superar o custo, ela talvez tenha que fazer uma compressão, né, Lu? Colocar mais gente para trabalhar, para antecipar o tempo, porque ela quer colocar aquele produto numa feira. Então ela abre mão do custo, ela está disposta a pagar um custo maior para poder ter um ganho de tempo por uma questão de oportunidade estratégica de negócio. Então são várias alternativas. A palavra alternativa ela aparece bastante aqui, importante nessas questões, né? São muitas, né, Lu? Muitas. As estimativas de custos devem ser revisadas e refinadas durante o curso do projeto para refletir detalhes adicionais. Às vezes teve uma despesa a mais, às vezes o pessoal teve que fazer uma hora extra a mais no final de semana, ok? Por quê? Tem muita coisa que a gente só vai descobrir se realmente é real quando tiver sido executado. Às vezes tem determinadas performances de custos que eu só consigo ter a real noção de, ou a real exatidão daquilo quando eu executar. Lembrem-se que aqui, estimar. Essa palavra estimar, ela dá umas conotações um pouco diferentes. Uma delas é, é aproximado, tá? Não é exato. Ok? Então, à medida que o projeto evolui no seu ciclo, eu consigo refinar os meus custos. Isso em metodologias, em modelos mais ágeis, ótimo. Só que isso em modelos mais preditivos é um pouco perigoso, porque se eu fechei um contrato de preço fixo, o meu cliente vai cair de pau em cima de mim se eu falar que os custos não são aqueles. Eu vou ter que tacar change em gerenciamento de custos e o meu cliente pode ficar bravo comigo, né? Deixa eu ver o que a Lu colocou aqui. E só podemos ajudar se o cliente for muito transparente do seu objetivo. Exatamente, Lu. Exatamente. Por isso que está essa confusão no mercado, turma, entre clientes que estão contratando empresas de consultoria para trabalhar com modelos ágeis. A transparência, nesse caso, ela tem que ser a moeda-chave no processo, né? No acordo. Porque eu vou fazendo no modelo ágil, eu vou fazendo o que você precisa e vou ajustando, só que você vai pagando dentro do que a realidade vai se apresentando, ok? Você vai pagando dentro do que o modelo de ciclo de vida vai mostrando, ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam a visão? O que é a estimativa de custos? Num primeiro momento, é a alocação financeira baseada nos recursos humanos, materiais, etc. e tal, para executar as atividades do projeto, ok? Esse é o principal objetivo desse processo. Vamos lá. Entra aqui praticamente tudo que nós já conhecemos.
plano de gerenciamento do projeto, linha de base de escopo, cronograma, risco, olha lá, fator e tudo, praticamente tudo. Algumas coisas aí nós vamos ver pela frente, riscos, por exemplo, nós vamos estar vendo isso um pouco mais à frente. Plano de gerenciamento da qualidade, nós vamos ver, já vou mencionar por quê, até porque aparece aqui, ó, qualidade, ok? Mas vamos lá. Aqui vocês estão praticamente em craques em quase tudo. Para eu estimar o custo de uma atividade, existem algumas técnicas. E a maioria delas aqui vocês já conhecem. Olha, a especializada, por exemplo. Eu chamo aqui um pedreiro e falo, um carpeteiro, falou, o cara do carpete, quanto você me cobra para instalar o carpete aqui nesse apartamento? Ele vai pegar e falar assim, eu cobro, seu Marcos, R$600. Ó, ele cravou. Lembre-se que é as mesmas técnicas para estimativa de durações, para o processo estimar durações, que nós conhecemos lá na área de conhecimento de gerenciamento do cronograma, usa exatamente as mesmas técnicas, tá, pessoal? Então, opinião especializada, ele bate um olho na atividade, ele bate um olho no que ele precisa fazer e ele fala R$600. Aí eu trago outro, ele bate o olho e fala assim, Marcos, eu já fiz a instalação de carpete para o mesmo apartamento aqui em cima, seu vizinho de cima. Então eu fiz para ele por R$500, eu faço também para você por R$500. Análoga, ele está fazendo analogia a um outro trabalho que ele já fez. Marcos, quantos metros quadrados esse apartamento tem? Quantos metros quadrados de carpete? Eu falo, olha, vai ser 100 metros quadrados de carpete. Ah, tá joia, Marcos, eu cobro R$5 o metro. Eu cobro R$5 o metro. R$5 o metro vezes 100, que é o tamanho do apartamento, vai dar R$500, ok? R$500. Então ele aplicou uma estimativa paramétrica, envolveu números, ok? Aqui temos uma estimativa bottom-up, ok? Estimativa bottom-up, de baixo para cima, Cadê? Ó, estimativa bottom-up. Ó, tem aqui, ó, loja virtual. Olha, para eu fazer o módulo de consulta, minhas atividades vão ficar em torno de R$1.200. Olha, o módulo de exclusão, eu reaproveito bastante coisa, vou cobrar R$600, ok? Olha, o módulo de inclusão, eu vou cobrar também mais R$500 para fazer. Olha só, ó, bottom-up, mesmo conceito que nós vimos lá para estimativa de recursos, estimativa de durações. Bottom-up. Eu, analisando cada pacote de trabalho, eu dou as minhas estimativas de custo. Aí eu tenho o que a gente chama de conta de controle sendo gerada aqui em cima. Conta de controle é onde eu controlo os custos do módulo de cadastro de cliente. Ok? Aí eu vou lá em cadastro de produto. Olha, o cadastro de produto todo, eu já entendi as atividades aqui, a minha estimativa é de fazer por R$1.500. E o módulo de manutenção, eu reaproveito bastante coisa do que a inclusão tem e vou te fazer por volta aí de R$800. Opa, olha aqui, ó. Estou fazendo a técnica bottom-up. Olha a minha conta de controle de cadastro de produtos, está me dando R$2.300 também. Ó, por enquanto, o meu projeto está estimado em R$4.600. Ok? Aí eu venho aqui no estoque. Estoque eu vou te cobrar, Marcos, vou te cobrar R$400. O módulo de produtos eu vou te cobrar R$300, tá? Um valor legal. É pouca atividade aqui. E o módulo de clientes eu vou te cobrar por volta de R$700. Opa, olha só, então eu fiz as estimativas, ó, utilizando bottom-up, porque eu vim subindo. Aí ele me gera uma conta de controle individual para relatórios gerenciais, só que por enquanto já está me dando uma estimativa total do projeto de R$4.600. Ok? R$4.600. Por enquanto é a estimativa de custos do projeto.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então o que eu fiz aqui agora foi o quê? A estimativa bottom up. Temos a estimativa bottom up. Ó, e temos a estimativa de 3 pontos também. Ok? Temos a estimativa de 3 pontos também. Deixa eu aproveitar rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Papapi, papapó, PMBOK sexta edição. Rapidinho. Deixa eu só entrar no processo aqui, o controlar, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui, eu estou aqui ó, no processo estimar, ele fala que eu uso a estimativa bottom-up. Olha lá, o mais provável, otimista e pessimista. Deixa eu ver se ele traz alguma coisa aqui. Aqui, pessoal. Olha aqui que eu tinha visto no PMBOK 6 também, viu, Del, Norico? Ó, ele está trazendo as duas aqui, ó. Dependendo dos valores de distribuição assumidas na faixa das 3 estimativas, o custo esperado pode ser calculado usando uma fórmula. Duas fórmulas comumente são usadas são as distribuições beta e triangular. As fórmulas são... Ó, isso que a gente vai entrar um pouquinho depois para estar estudando aí, entendendo, tá? Olha o que ele está trazendo aqui, as duas. E o Del havia consultado, né, Del? Que Isso. lá só aparece a triangular. Não, só a triangular. Na gestão de cronograma, aparece aqui no 6, só triangular. Só triangular. Já lá na 5, em tempo, aparece essas duas que estão aparecendo aí no custo. Isso, e aqui, ó. E agora no custo também ele traz as duas, ó. Ele fala que posso. Ó, eu posso usar tanto a beta quanto a triangular. Daqui a pouco vai ter exercícios para nós, vamos aplicar as duas. Para ver se tem alguma mágica que a gente ainda não entendeu aí, tá? Mas a princípio, eu particularmente, pessoal, sempre usei a beta, né? Por hábito, porque aprendi lá atrás a beta. Mas vamos dar uma olhada depois nos próximos exercícios. Vamos dar uma olhada nisso depois, ok? Vamos lá, voltando aqui. Que mais? Vamos lá, tô desenvolvendo as estimativas de custos. Então, basicamente, turma, são essas opções para a prova, ok? Ó, basicamente as mesmas que nós vimos em gerenciamento de cronograma, nas estimativas de durações. E aí ele fala, né, para me analisar mais dados. Por exemplo, análise, ó, ao compor os custos, análise de alternativas, eu dei um exemplo. Não é melhor contratar uma máquina do que um peão? Análise de reservas. Olha, eu estou trazendo um cara júnior. Olha, será que esse não vai custar mais caro, não? Será que vale a pena eu trazer, incluir um pouco mais de dinheiro nessa estimativa? Outra coisa que nós vamos ver bastante aqui, um pouquinho e mais em gestão de qualidade, é custo da qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou construindo uma piscina, tá bom? E ela vai ficar pronta. Mas eu vou contratar um auditor externo para vir fazer uma verificação de qualidade para mim da piscina. Ou, durante as principais entregas da piscina, vai vir alguém da área de qualidade fazer uma aferição, fazer uma verificação dos padrões de qualidade. A pergunta é de graça que esse pessoal vem? O pessoal da turma de software aí, Antônio, o pessoal da turma de software, eu faço as minhas entregas de software, mas só que eu tenho que liberar isso para a área de testes. Pergunta, quem paga os testes? Lembra quando a gente viu lá em gerenciamento de... Nós vimos em gerenciamento de escopo, que antes de eu liberar o meu produto, eu, gerente de projeto, para o meu cliente fazer a validação, o validar escopo, lembra que eu solicito a ação de um processo chamado controlar qualidade? A pergunta é, vai vir alguém da área de qualidade fazer um teste no meu ambiente, no meu produto, na minha entrega, no meu serviço? A pergunta é, quem é que paga isso aí? É de graça? Não, isso tem um custo. Por isso que algumas empresas aí, quando dá pane aí de crise e redução de custos, eles cortam quem? A área de qualidade, né? Eles cortam a área de qualidade, que para eles é custo, mas para o PMBOK não. Qualidade é importante, aliás, é a nossa próxima área de conhecimento, que nós vamos ver, capítulo 8, e tem custo a qualidade, ok? Tem custo a qualidade. Tudo bem? Bom, que mais?
Tudo isso eu jogo num sistema de controle de informações. Eu posso usar uma planilha Excel. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu vou estar disponibilizando para vocês para a gente brincar com os custos. Eu posso estar usando um WBS Chart Pro, ok? Posso estar usando qualquer ferramenta para estimar os custos. Outra coisa aqui, posso submeter os meus custos para aprovação. Eu posso apresentar, olha pessoal, eu achei uma máquina que custa R$600 a diária. O que vocês acham? Não, Marcos, eu já vi a máquina mais barato. Não, eu concordo. Ou de repente assim, pessoal, R$800 a diária da máquina e mais R$800 3 dias de um operário. O que vocês acham? Olha, achamos melhor pegar uma máquina. Não, eu acho melhor o operário. Então assim, eu posso sempre submeter. Aqui seria como se fossem as reuniões, né? Para ajudar nas estimativas dos custos. Ok? A principal saída aqui, pessoal, são os custos, ok? São os custos. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Ó, entra tudo que nós conhecemos, ok? Tudo, plano de gerenciamento de custos, plano de gerenciamento de qualidade, linha de base. Tudo isso nós precisamos. Lições aprendidas, cronograma, tudo que a gente já viu aqui entra na estrutura do processo de estimar custos. Aí, olha só, opinião especializada eu envolvo, são indivíduos ou grupos que podem auxiliar na elaboração do plano de gerenciamento de custos. Ó, as estimativas que nós vimos agora, tudo bem? As análises de dados e tomadas de decisão. Lá na ponta, eu preciso sair, pessoal, com as estimativas de custos. Inclui avaliações quantitativas dos custos prováveis necessários para, que é o que nós já vimos, concluir o trabalho do projeto. E também valores de contingência para assumir riscos identificados e reserva gerencial para trabalho não identificado. Deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês, já com foco na prova. O PMBOK, ele traz dois tipos de reservas, ok? Dois tipos de reserva. A gerencial e a reserva contingencial. Rapidinho explicando, há uma grande preferência do PMBOK de nós não usarmos a reserva gerencial, eu vou explicar por quê. A contingência, ela está atribuída a riscos. Por exemplo, a previsão é de chover a semana toda aqui. Nós temos uma atividade de cavar o buraco da piscina em uma semana. Eu vou gastar R$100 por dia para cavar esse buraco, então são R$700 previstos. Eu estimei gastar R$700 para cavar o buraco. Mas há uma previsão de chover uns 2 dias dessa semana. E se chover, nós não... E se riscos, e se chover 2 dias, não haverá trabalho. Mas em compensação, a equipe vai estar aqui e eu preciso pagar a diária deles. Então eu vou alocar R$700 para os custos das atividades e vou alocar mais R$200 como contingência caso o risco de chover ocorra. Tudo bem? Então eu posso alocar lá, falar para o meu patrocinador, prepara R$700, que é os custos para fazer o buraco da piscina. Mas se chover, patrocinador, é possível que eu precise de mais R$200. Esse dinheiro, e aí nós vamos ver bastante isso em gerenciamento de riscos, se efetivamente os riscos dessa situação de chover ocorrer é alto, eu já peço para alocar esse dinheiro. Se for baixo, talvez eu não peça para alocar esse dinheiro. Ok? Tudo bem? Então isso são riscos isso são custos com contingência, com riscos de contingência, ou reservas de contingência, desculpa. Agora, para a prova, eu também tenho a tal da reserva gerencial, que é aquele dinheirinho a mais que eu peço, mas sem ter uma explicação do que, aonde, o porquê que eu vou usar aquele dinheiro. Posso pedir? Pode até pedir, mas fica a critério, de repente, do patrocinador liberar ou não. O PMBOK, ele recomenda que não se utilize muito reserva gerencial, porque às vezes é uma reserva que você está alocando
e que não sabe para que vai ser usada, às vezes é uma reserva que você já pediu a mais. Já viram algumas consultorias que falam assim, Marcos, quanto deu aí de orçamento para o nosso cliente, de preço? Falou, olha, deu aí por volta de R$1 milhão para fazer esse projeto. Ah, tá bom, põe 1.200.000 a mais. Mas o que é esse 1.200.000 a mais? Ah, esse 1.200.000 a mais é uma reserva gerencial, caso dê algum problema. Mas qual o problema? Nós não sabemos. Pessoal, para a prova, não se recomenda colocar na linha de base dos custos as reservas gerenciais, ok? Não se recomenda colocar isso. Nós vamos ver isso com mais calma um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, ao final aqui, eu preciso das estimativas dos custos necessários para realizar o trabalho. Sai também detalhes adicionais, como é que eu levantei esses custos, aonde eu consultei, ok? Ao que fonte, qual é a lista de fornecedores que eu pesquisei, da onde eu tirei esses valores. Olha que legal, eu gero os custos do meu projeto, saio com eles aqui na ponta, mas eu tenho que ter meio que uma explicação de como é que essas alternativas foram realizadas. Tá bom? É uma documentação. Ok? E aqui eu tenho possíveis atualizações em documentos de projetos, caso alguma coisa diferente tenha aparecido em função dessas estimativas de custos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Entenderam? Bom, tem mais algumas observações aqui que eu quero fazer com vocês. Conceitualmente falando, rapidinho, existem uma diferença entre custos de projeto para prova, tá? E preço. Como nós vimos agora há pouco, custos de projeto são todos aquelas despesas financeiras. Custos de projeto são todas aquelas despesas financeiras necessárias para que nós executemos o projeto. Por isso que quando eu faço estimativa de custos de projeto quanto vai custar para construirmos o projeto. Existe o conceito de preço também dentro do PMBOK, só que preço é diferente de custo. Preço é aquele valor final que nós apresentamos para o cliente. Então vamos supor, eu trabalho numa consultoria, um cliente pediu um projeto para nós e nós orçamos o projeto em R$1 milhão. Ok? R$1 milhão. Aí eu passo para a minha área comercial, a minha área comercial falou, obrigado, Marcos, se nós fecharmos esse projeto, você consegue fazer por R$1 milhão? Sim, faço. Aí a minha área comercial, ela passa para o meu cliente um preço de R$1.300.000. R$1.300.000. Então, o custo para se fazer o projeto é de R$1 milhão, só que o preço do projeto ele é de R$1.300.000, ok? Então fiquem bem atentos a essa diferença, não deve cair muita coisa na prova, pelo menos até a versão 5 eu não tinha muito abordagem disso, mas isso é um aspecto importante para a prova, tudo bem? Isso é um aspecto importante para a prova, ok? Outro conceito que nós temos na prova são custos diretos e custos indiretos, ok? Custos diretos são aquele que o projeto ele paga, o projeto ele paga diretamente da fonte dele. Por exemplo, despesas com equipe, salários, etc e tal, a gente chama isso de custo direto. Salários, custo de treinamento. Se alguém da minha equipe precisa fazer um treinamento, por causa daquele projeto, custo direto, ok? Então, salário, treinamento, custos diretos. Se eu preciso comprar um equipamento, um notebook, é geralmente chamado custos diretos. Mas vamos supor que, por exemplo, já aconteceu comigo algumas vezes, eu vou trabalhar numa empresa. Uma vez eu cheguei numa empresa, pessoal, veio o pessoal do financeiro falar comigo. Você é o gerente do novo projeto? Sou. Então tá bom, a gente vai abrir um centro de custos aqui, em seu nome do seu projeto, e todo mês você vai ter que apontar aqui
R$ 4.634 como a sua parte do aluguel do espaço. Porque a empresa hoje ela paga um aluguel, nosso aluguel está por volta de R$ 70 mil, e o espaço que você está ocupando, compartilhado, dividido, o aluguel, é de quase R$ 5 mil. Então o custo indireto meu aqui é de 4.634. E aí ela me passou despesa de cafezinho, despesa de telefone, despesa de água, né, despesa de não sei do que lá, custos indiretos. Então, tanto os custos diretos quanto os custos indiretos precisam ser considerados também, ok? Luciana pergunta, preço será o custo final do projeto ao cliente? Isso, Lu, porque se nós somos se há uma relação comercial, se há uma relação de negócio, eu vou fazer o projeto por 1 milhão e vou repassar para o meu cliente por 1.300.000, o custo para eu produzir o projeto é de 1 milhão e o preço para o meu cliente final é de 1.300.000. Então, o termo usado para o meu cliente final é preço, ok? E internamente é custo. Eu, como gerente de projeto, preciso me preocupar, a princípio, com os custos. Tudo bem? Óbvio que numa empresa interna, num banco, onde o projeto para a própria empresa, às vezes não há essa relação. Mas eu já trabalhei em empresas onde mesmo o projeto sendo feito internamente, a área de projetos tinha um centro de custos, a área cliente também tinha centro de custos e havia essa relação de valores internamente, ok? Então isso é importante. Tudo bem, pessoal? Então custo direto, custo indireto. Existe uma outra questão no PMBOK que ele traz a questão de custos afundados, né? Por exemplo, uma empresa tem 3 projetos, custos de oportunidade. Uma empresa tem 3 projetos, projeto A vai custar 1 milhão, projeto B vai custar 2 milhões, o projeto C vai custar 3 milhões. Então a gente optou pelo projeto C, né? Desculpa, o projeto A, que é de 1 milhão. Então há um termo chamado de custo de oportunidade. O custo para a oportunidade desse projeto é de 1 milhão, que vamos gastar 1 milhão para desenvolver esse projeto. Outro termo que aparece também, que pode aparecer aí, 300k é a margem de lucro versus segurança de ultrapassar o valor. Isso, Lu, é a margem de lucro e segurança de ultrapassar o valor. Se por acaso eu estou no modelo de contrato de preço fixo e se passar de 1.300.000, Lu, o prejuízo é do projeto. Se eu falei que o projeto vai custar 1 milhão e foi vendido para o cliente 1.300.000 e ele fechou um contrato de preço fixo, ele vai pagar 1.300.000. Agora, se eu estourei internamente 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, ferrou. Né? Esse é o risco da consultoria. Por isso que algumas consultorias estão tendo dificuldades para lidar com preço fixo quando o cliente exige uma abordagem adaptativa em seus contratos. Ok? Outro termo que se usa bastante em projetos é o termo custos afundados, né? Não sei se alguém já participou de projetos assim. Havia um budget aprovado de 500 mil, o projeto não começou, só que já gastaram 200 mil, e aí te chamam para assumir o projeto e falam o seguinte, ó, Luciana, esse projeto foi vendido por 500 mil, só que a gente já gastou 200 mil e não fez nada, tá? Só que você precisa dar um jeito aí de se virar com agora os 300 mil que faltam para terminar o projeto. Você vai falar, não. Esses 200 mil aí que você já perdeu são custos afundados, isso aí eu não considero mais. Em tese eu não consigo recuperar esse dinheiro. Como é que você quer que eu recupere esse dinheiro? É muito comum isso no mercado, né? Misericórdia na hora que me chamarem. Milagre. É verdade, isso acontece bastante também. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Outra coisa, deixa eu dar uma outra dica de como é que se estima custos em projetos utilizando o cronograma. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui. Outra forma de se estimar custos é a seguinte. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Não sei se vai ficar claro. Uma outra forma de se estimar custos é a seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eu mostrei para vocês o modelo bottom-up. Mas vamos supor que eu tenho um cronograma aprovado. E o cronograma aprovado, ele vai passar 1 mês. Ele vai passar 2 meses. E ele vai passar 3 meses. Eu vou passar janeiro inteiro aqui no cronograma.
fevereiro inteiro aqui no cronograma, março inteiro e abril inteiro. Olha só, eu tenho um cronograma, ó, isso aqui é um cronograma, tá? Eu tenho um cronograma de 4 meses de projeto, uma linha de base de cronograma aprovada, com data de início, ó, data de início e data de fim definidos. Uma outra forma de eu estimar os custos de um projeto, pessoal, é eu pegar mês a mês um cronograma. Lembre-se, a estimativa dos custos do projeto é baseada no trabalho. Eu começo a ver todas as atividades, eu começo a olhar todas as atividades aqui dentro. Quem vai trabalhar, quanto custa cada um, quantas horas. Aí ao final eu falo o seguinte, ó, esse mês aqui nós vamos gastar por volta de 63 mil reais nesse projeto. Ó, uma outra forma de estimar custos. Aí eu faço o mesmo exercício em fevereiro. Olha, X horas do analista, X horas do programador, mais equipamento, mais isso, mais um treinamento que ele vai fazer, mais o aluguel da sala. Opa, em fevereiro nós vamos gastar 78 mil reais, ok? Aí eu venho em março, mesma coisa, quanto de hora, quanto disso, quanto daquilo, ó, trabalho bem minucioso. Vamos gastar 84 mil reais. Em abril, mesma coisa, opa, em abril vamos gastar 67 mil reais. Então, olha o que eu fiz. Eu, com base em um cronograma já aprovado e olhando basicamente para as atividades, onde tem o maior consumo de recursos, tanto humanos quanto materiais, etc. e tal, eu consigo também fazer a estimativa dos custos do projeto. Então, vai lá, se dá 81, vamos supor que dê aqui, vai... 4 vezes 5, 20, que dê aí 270 mil reais, não sei, não fiz a conta aqui. Opa, as estimativas finais aqui do projeto, estimativas de custos, por enquanto estão em 270 mil reais. Tudo bem, pessoal? Então essa também é uma outra forma de estimar os custos do projeto. Uma outra forma de estimar os custos do projeto. Tudo bem? Muito bem. Então, joia. Deixa eu deixar aqui, que daqui a pouco vou ter que precisar usar. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Acabou que nós vamos fazer uma parada, mas... Tudo bem sobre esse processo de estimar os custos? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, curiosidades? Marcos, Oi. só uma dúvida, Marcos. No seu caso, que você chegou no projeto e chegou o financeiro e te apresentou lá um aluguel de R$ 4.600, como é que ficou aquilo? Você já tinha definido os seus custos? Você teve que realinhar aquilo? Como é que fica num caso desse? É antes de você colocar o cronograma? Fiquei nessa dúvida aí. Como foi o seu caso? Luiz, pra ser sincero com você, a primeira vez que eles falaram isso pra mim, realmente eu caí duro. Eu falei, ferrou, né? Imagino, eu cairia. A primeira Ainda vez. Mais... A primeira vez. Mas olha que legal a experiência, as lições aprendidas e o guia PMBOK. Olha o que ele fala aqui, ó, na ponta, ó. Por isso que ele fala experiência, lições aprendidas. Aonde eu vou agora, eu pergunto. Pessoal, eu preciso considerar, mas a primeira vez, Luiz, realmente deu zebra. Deu zebra. Tá, imagino. Por quê? Porque era um projeto de 7 meses, acabou ficando 9, e realmente todo o apontamento ia para lá. Todo mês ela me mandava uma notificação lá, que X reais ali da alocação da empresa. E na verdade, tem gente que fala, nossa, mas que absurdo. Mas na verdade faz sentido, né? Claro que faz. Porque se uma empresa orientada a projetos, ela tem que fazer essa diluição. Outros lugares, Luiz, eles jogam isso como custo fixo. Mas aí como é que eles fazem a apuração? Cada um tem suas regras. Mas para ser sincero com você, uma vez eu fui contratado para tocar um projeto e realmente na segunda semana veio a moça lá falar comigo do financeiro e onde ela me passou, olha, a sua lista de despesas a serem apontadas no centro de custos, porque assim, teve que abrir um centro de custos lá, né? O centro de custos do projeto, onde todo mundo apontava para aquele centro de custos. E realmente na época, na primeira vez deu confusão para mim lá, eu tive que negociar com o pessoal lá. Ô Marcos, nesse caso não caberia negociar isso aí? Não, teve que com o cliente, porque assim, o owner do projeto, né, o cliente,
né, demandante desse projeto, ele sabia dessa política dentro da empresa. Isso, exatamente. Você entendeu? Eu tentaria, de qualquer forma, colocar esse custo adicional para o projeto. Não, foi feito isso sim, Tá. O probleminha lá que deu é que havia uma relação no projeto entre custo e preço, né? Porque a empresa que me contratou já era uma empresa de consultoria para desenvolver o projeto, ela já tinha um contrato fechado de X. O que aconteceu foi que a gente não conseguiu repassar, óbvio, esses custos para dentro. Pô, mas aí qual foi o erro? É aquele tal negócio, é aquela maturidade organizacional e gerenciamento de projetos. A pergunta é, lá, quando a área comercial estimou os custos, eles consideraram isso? Não foi considerado na época, passou batido. E aí nós internamente resolvemos isso. Por isso que o PMBOK ensina aqui, ó, quais são os fatores ambientais, quais são os ativos, me fala tudo o que eu preciso saber. Tudo. Lições aprendidas, né? Lições aprendidas. No caso, para mim, ficou. Por isso que eu passo essa dica para vocês. Vai entrar numa área, eu preciso contabilizar a parte de alocação, a minha estrutura física que eu utilizo hoje, eu preciso contabilizar de alguma forma, porque alguém paga por isso. Agora, quem paga? Óbvio, o projeto ele tem que pagar, mas está claramente definido isso? Está claramente aberto essa questão? Então, muitas vezes não aparece. Tá? Então, nesse caso, Lu, nós negociamos, resolvemos, e Luiz, realmente para mim foi uma surpresa, porque ninguém tinha me falado nada. Aí eu fui questionar o comercial que havia me contratado. O comercial também falou que não tinha se atentado a isso. Mas ótimo, então vamos colocar como lição aprendida e agora todos os projetos precisam considerar. E o pior é que, na verdade, na época ninguém levava isso em conta. Então, assim, são mil coisas que acontecem. Mas, vai estimar os custos? Vai. Pergunta 3 e 4 aqui da entrada. O que eu preciso saber a respeito dessa empresa? O que? Como funciona essa questão aqui? E aí sim, isso vai aparecer para mim de uma forma ou de outra. Muito bem, joinha. Valeu, obrigado.